Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 1 das questões de conceito de programação. Hoje será abordado o tema definições importantes. Então, vamos começar. Bom, pessoal, nesta nova série eu vou ter um conjunto de questões relacionado com o tema definições importantes, parte 1, parte 2 da série de conceitos de programação. Eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta e deixar 5 segundos para que vocês descubram a resposta e depois eu dou o resultado final. Então, vamos começar. Questão 1. O que é algoritmo? Letra A. É um conjunto de registros e campos, ou seja, de linhas e colunas. Letra B. É uma instrução específica dada a um aplicativo ou programa para executar algum tipo de tarefa ou função. Letra C. É uma sequência de passos para se realizar uma determinada função. Letra D. É um elemento bruto que não possui nenhum valor. Ou letra E. É um componente que coordena todas as operações do computador. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra C. É uma sequência de passos para se realizar uma determinada função. Lembra uma receita de bolo no qual tem os ingredientes, que podem ser comparados às variáveis, e o passo a passo, que é a sequência lógica dos comandos e instruções. Vamos continuar. Segunda questão. Assinale a alternativa correta baseada nas definições abaixo. Número 1. Computador recebe dados e informações do usuário. Número 2. Computador envia dados e informações ao usuário. Número 3. Computador envia e recebe dados e informações do usuário. Essas definições correspondem aqui. Letra A. Dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de entrada e saída. Letra B. Dispositivos de saída, dispositivos de entrada, dispositivos de entrada e saída. Letra C. Dispositivos de entrada e saída, dispositivos de saída e dispositivos de entrada. Letra D. Dispositivos de entrada, dispositivos de entrada e saída, dispositivos de saída. Ou letra E. Nenhuma das anteriores. Qual será a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra A, dispositivos de entrada, que é quando o computador somente recebe dados e informações do usuário. Dispositivos de saída, que é quando o computador somente envia dados e informações ao usuário. E dispositivos de entrada e saída, que o computador envia e recebe dados e informações do usuário. Exemplo de dispositivo de entrada: o teclado. Um exemplo de dispositivos de saída, o monitor, e um exemplo de dispositivo de entrada e saída, o pendrive. Agora vamos continuar. Terceira questão. Qual é a linguagem binária utilizada pelos computadores para representar dados, programas e instruções? Letra A, Python. Letra B, linguagem de máquina. Letra C, Java. Letra D, Assembly. Letra E, JavaScript. Qual é a linguagem? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra B, linguagem de máquina, que são os bits zeros e uns, que é justamente o que o computador entende. Próxima questão. Assinale a alternativa correta baseada nas definições abaixo. Número 1. É onde está armazenado pelo fabricante do computador o programa de inicialização da máquina, a BIOS. Número 2. É o componente que permite leitura e ou gravação de dados. Exemplo, memória ROM e memória RAM. Número 3. É utilizado para armazenar dados e programas que irão ser utilizados durante o período de uso do computador. Letra A. Processador, sistema operacional, memória. Letra B. Memória ROM, memória RAM. Letra C. Memória RAM, memória ROM. Letra D. Memória RAM, memória ROM, memória. Letra E. Memória, processador,
sistema operacional. Qual que é a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra B, memória ROM, que é quando eu falo de programa de inicialização da máquina, que é a BIOS, tudo aquilo que já vem no computador e está armazenado na memória ROM, como por exemplo a lixeira. A memória é o componente que permite leitura e ou gravação de dados. Esta é a definição geral de memória, que tem os dois tipos, que pode ser a memória ROM ou a memória RAM. E a memória RAM, que é utilizado para armazenar dados e programas que irão ser utilizados durante o período de uso do computador. Então, se eu tenho uma janela aberta, ela está utilizando a memória RAM. Próxima questão. O que é banco de dados? Letra A, é um conjunto de registros e campos, ou seja, de linhas e colunas. Letra B, é uma instrução específica dada a um aplicativo, programa para executar algum tipo de tarefa ou função. Letra C, é uma sequência de passos para ser realizada uma determinada função. Letra D, é um elemento bruto que não possui nenhum valor. Ou letra E, é um componente que coordena todas as operações do computador. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra A, é um conjunto de registros e campos, ou seja, de linhas e colunas. Próxima questão. Para que serve o banco de dados? Letra A, realizar controle de versão. Letra B, criar telas de sites. Letra C, realizar todos os cálculos do sistema. Letra D, armazenar os dados. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra D, armazenar os dados através das tabelas que eu tenho, tabela de cliente, tabela de produto, eu tenho vários dados, como por exemplo na tabela de cliente, eu tenho o nome, a identidade, data de nascimento, estado civil, entre muitas outras informações que eu armazeno dentro do banco de dados através de linhas e colunas. Próxima questão. Qual é a aparência do banco de dados? Lembrando que quando eu estou me referindo ao banco de dados, eu estou me referindo ao banco de dados que utiliza a linguagem SQL. E tem um outro tipo de banco de dados, mas eu ainda não falei sobre esse outro tipo de banco de dados. Então, a aparência do banco de dados SQL, qual seria? Letra A, é semelhante ao Word. Letra B, é semelhante ao bloco de notas. Letra C, é semelhante ao VS Code. Letra D, é semelhante ao Internet Explorer. Letra E, é semelhante à planilha do Excel. Qual a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra E, é semelhante à planilha do Excel. Quando eu já falo de linhas e colunas, já lembra a planilha do Excel, que as colunas seriam, por exemplo, eu tenho 5 colunas solicitando informações do cliente, que seria o ID, o nome, a identidade, a data de nascimento e o gênero, e eu tenho 100 linhas representando 100 clientes diferentes, que aí eu posso determinar através do ID ou, geralmente, se utiliza o CPF para distinguir esta parte do cadastro do cliente. Próxima questão. Tananã é uma espécie de idioma que serve para que o computador entenda o que o ser humano quer, ou seja, para que ele possa utilizar dos benefícios que a máquina lhe proporciona, é preciso lhe enviar as instruções de uma maneira que ela entenda. Por isso, é extremamente importante fazer uso delas, pois sem elas não há como ter comunicação com o computador. Quem seriam elas? Letra A, instrução. Letra B, máquina. Letra C, informação. Letra D, linguagem de programação. Ou letra E, ULA. 5 segundos.
E a resposta é, tadã! Letra D, linguagem de programação. A linguagem de programação é justamente o idioma que nós escrevemos para ser convertido na linguagem binária e o computador entender o que ele deve realizar. Próxima questão. Tananã é um programa que imita um ambiente computacional e executa sistemas operacionais e aplicativos como se fosse uma máquina física, pois cria uma camada de virtualização que vai permitir rodar um sistema operacional dentro do outro. A que eu estou me referindo? Letra A, dado. Letra B, computador. Letra C, máquina virtual ou virtual machine, VMs. Letra D, processador. Letra E, sistema operacional. 5 segundos. E a resposta é, tadã! A letra C, máquina virtual ou virtual machine, as VMs, que são equivalentes a ter um computador dentro do outro. Ela simula como se fosse realmente uma máquina física, no qual eu posso ou não usar os mesmos softwares, os mesmos sistemas operacionais e os mesmos projetos. Só que eu utilizo uma máquina física só, baixo o aplicativo da máquina virtual, no qual ele permite que eu entre como se fosse um outro computador que vai ter estas configurações. Eu vou escolher se vão ser os mesmos ou não. Geralmente é utilizado na programação eu ter na minha máquina local, que é assim que é chamado a máquina normal que abre, como a versão do cliente, no qual eu vou realizar os testes se está funcionando, se o erro continua, se todas as alterações que eu fiz já estão dando resultado. E na máquina virtual eu crio um ambiente de desenvolvimento, no qual eu posso mexer à vontade ali no sistema e não vai afetar a versão do cliente. Então é um ganho na hora dos testes. E geralmente quando se tem o mesmo projeto na máquina local e na máquina física, eu utilizo geralmente o GitHub. É mais seguro. Na hora que eu tenho a máquina virtual, eu vou no GitHub e baixo o mesmo projeto. A máquina virtual tem muitas e muitas vantagens. Agora vamos continuar. Próxima questão. Qual é a diferença entre dados e informação? Letra A. Dados são elementos brutos que não possuem nenhum valor, já a informação é um conjunto de dados no qual irá ter um valor. Letra B. Informação é um elemento bruto que não possui nenhum valor, já os dados representam um conjunto de informações no qual irão ter um valor. Letra C. Dados têm 32 bits, já as informações têm 64 bits. Letra D. Dados têm valores fixos, já a informação não. Ou letra E, não há diferença entre eles. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra A. Dados são elementos brutos que não possuem nenhum valor, como, por exemplo, eu colocar um número 29, camisa, azuis, só palavras soltas que não significam nada. Já a informação é um conjunto de dados no qual irá ter um valor. Se eu juntar 29 mais camisas mais azuis, eu vou formar um conjunto destes 3 dados que vai formar a informação 29 camisas azuis. Eu posso utilizar esta informação para representar ou estoque ou uma venda, por exemplo. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou continuar a série de conceitos de programação. Será o exercício 14, controle de peso. Na outra semana, vai ter a parte 2 da série de questões de conceitos de programação e eu vou continuar o tema de definições importantes. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!